Oi, que bom que Deus te trouxe até esse lugar. E eu sei que se Ele te trouxe até aqui é porque Ele tem uma palavra para falar ao teu coração. Gostaria de te pedir que antes mesmo de você sair desse vídeo, que você deixe o seu like, por gentileza. Compartilhe a palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer que muitas vezes a gente compartilha coisas que não vai influir e nem contribuir nem com a nossa vida e nem com a vida de quem vai estar recebendo aquele conteúdo que a gente está compartilhando. E esse aqui é um conteúdo benéfico, é a palavra de Deus, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, logo aqui abaixo, bem aqui, tem uma palavra inscrever-se. É só você tocar nessa palavra, nesse botãozinho, e você já vai estar inscrito nesse canal. Se você quiser receber as notificações de quando nós estivermos postando um vídeo, ativa o sininho aí do lado, faz ele ficar arrepiadinho, e aí todas as vezes que a gente postar um vídeo, o YouTube estará te avisando. Hoje nós iremos falar a respeito de que não é porque você é pequeno que Deus não pode te levantar como grande. Não é porque você não é o maior que você não pode dar as ordens. Muitas das vezes Deus chama os pequenininhos para ser o porta-voz do maioral naquele lugar. Fique aqui que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. E se Ele lhe trouxe aqui, até aqui, é porque Ele tem de fato uma palavra para você. A palavra de hoje ela está em Gênesis, capítulo 41, no versículo 38. Vamos fazer uma oração? Você permite que eu ore por você? Amém? Vamos lá, Senhor. Eu quero te ser grata, Pai, por esta pessoa que está me assistindo. Gratidão por mais um dia nós estarmos aqui. Queremos também te agradecer, Senhor, por cada pessoa inscrita nesse lugar. Obrigada, Deus, pelos familiares dessas pessoas, Pai. Entregamos também, Senhor, a vida dessa pessoa que está desesperado, que está desempregado. Colocamos diante de Ti também aquele que está precisando de um milagre na saúde. E como boca tua na terra, Senhor, eu profetizo saúde para essa pessoa em o nome de Jesus. Profetizo também libertação, novidade de vida em o nome de Jesus. Profetizo boas notícias nesse dia em nome de Jesus. Para aquele que está esperando os papéis serem liberados da mão da justiça, do advogado, em o nome de Jesus eu profetizo boas notícias para ti, em o nome do Senhor Jesus. Ei, Pai, nós queremos também te pedir, Senhor, que nesse dia as tuas mãos, Senhor, elas estejam constantemente sobre a nós e aos nossos. Pai, obrigada por esta pessoa que está me assistindo. Que as tuas bênçãos, Senhor, repouse sobre a vida dela, para que ela saiba que o Senhor, ela entenda que o Senhor é Pai, é Deus, é amigo, é companheiro dela. Obrigada, Senhor, por estarmos nesse lugar. Revela a tua palavra para nós pela tua misericórdia. Espírito Santo, fique à vontade. Eu consagro a minha vida a ti. Consagro a vida dessa pessoa também, Senhor, que está me assistindo a ti. E consagro este vídeo, Senhor, a ti, meu Pai. Que as pessoas que estão vendo, outros que virão, outros que compartilharão, entenderão que é o Senhor que está falando para elas, Pai. Muito obrigada, nós te amamos e dizemos para ti que não existe ninguém maior e nem melhor que o Senhor. Obrigado, meu Pai. Amém? Você pode dizer amém? Gente, que coisa gostosa é falar com Deus. É muito bom. Agora, a direção mesmo a gente tem quando a gente se cala e ouve Ele falar. Mas é muito gostoso falar com Ele. Não sei se você sente essa sensação. Eu sinto uma sensação tão plena, é tanta paz que me deixa zen, sabe? É muito gostoso falar com Deus, muito gostoso. Gênesis 41, a partir do versículo 38, diz assim: E disse Faraó aos seus servos:
Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso? Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. Meu Deus! E fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. 43 e o 44, para a gente encerrar. E fez subir no segundo carro que tinha e clamava diante dele: Ajoelhai assim, ó pois, sobre toda a terra, e o pôs sobre toda a terra do Egito. O último. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Aí o 55 diz assim, ó: E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Que palavra! O mesmo Deus que permitiu José passar por todas as angústias da vida, de ser desacreditado, de ser rejeitado, de ser vendido, de ser jogado naquela cisterna, de ser vendido, de passar a ser escravo, de ser serviçal, sair de dentro da casa de seu pai e ser serviçal, e de ser caluniado, onde aquela mulher disse que ele estava tentando estrupá-la. E ainda foi preso, ainda foi para a prisão injustamente. O mesmo Deus que permitiu tudo isso, essa reviravolta na vida de José, e que aqui a gente leu o quanto Deus o exaltou. Este mesmo Deus é o meu e seu. O mesmo poder que ele teve, o mesmo poder com que ele executou isso aqui, é o mesmo poder que ele tem hoje para fazer na minha e na sua vida. Porém, José não reclamava. José não fazia campanhas para sair daquela situação. Pode ler Gênesis, senão você não vai ver isso. José simplesmente vivia cada etapa desse processo, crendo no sonho que Deus deu para ele. Qual é os sonhos que Deus deu para você viver? E por que temer diante dos processos que você tem passado? Por que temer diante dos processos que você tem passado? Não precisamos temer, só precisamos obedecer aquilo que o Senhor tem trazido até nós, nesse tempo que estamos vivendo. Se para vivermos o que Deus tem para nós, precisamos passar por processos, é para sermos aprovados naquilo que Deus tem para que a gente viva. Deus deu só um sonho para José. Deus deu um sonho para José. E aquele sonho aqui agora, depois de todo o processo, se tornou realidade. Faraó era o maior, mas as ordens eram de José. Faraó era o maior, e José, o estrangeiro, o escravo na terra do Egito, era quem dava a última palavra. A gente vê também
com Davi. Saul era o rei, mas o povo seguia Davi. Quando Saul morreu, que o filho dele ficou reinando, conta que ele reinou 7 anos e 7 meses. Até Davi, até ele ser morto, né? E Davi tomar conta de todo Israel. Davi, o filho de Saul, era o rei, mas o povo preferia seguir a Davi, que era rei já em Judá. Aleluia. Louvado seja Deus. A pessoa que Deus levantou, designou para viver tal coisa, acontecerá. Mesmo diante dos processos que eu e você esteja a passar, acontecerá, amigo. Deus falou, vai se cumprir. E só não se cumpre se eu e você não aceitar os processos de Deus para chegar aonde Deus quer nos colocar. Essa é a palavra de Deus. Por que Deus deixaria escrito uma palavra como essa? Isso aqui é para eu e você entender que para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue, existem os processos. Quantos processos passou Davi? De perseguido. O próprio Saul tentou tirar a vida dele diversas vezes. Mas ele precisou ser treinado. Precisou aprender a ser perseverante. Para poder então vir a ter o reinado de Israel, o reino de Israel. E antes de Deus dar o reinado de Israel na mão de Davi, Deus deu Judá, que era menor. Sabe o que é que isso significa? Que Deus, ele nos prepara, primeiro nas tribulações, nas tentações, nas agruras da vida, para poder a gente tomar forma, ter resistência para suportar o que está por vir. E depois de isso acontecer, ele nos dá um pouco para ver se a gente já aprendeu a manter. E aí, quando a gente executa aquilo que ele nos chamou, nos ensinou para fazer, aí então ele entrega a maior parte, como foi com José. Primeiro, ele era a pessoa que coordenava a casa do faraó. A mulher inventou aquela história. Não se preocupe quando alguém inventar uma história. A verdade virá. Deus te justificará. Não se importe, querido. Não se importe. Volta e meia eu passo por coisas, querido, que eu sei que Deus está me levando naquele lugar por um propósito. E quando eu chego lá eu encontro muita resistência de pessoas que riem com um sorriso de orelha a orelha, mas o coração Deus me dá e me mostra como é que está o coração. Planeja intentos, levanta calúnias, mas Deus traz tudo às claras e me justifica. E assim também é contigo. Não se importe. Você vai viver o que Deus disse para você que você ia viver. Você vai viver os sonhos que Deus colocou dentro de você para você viver. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com os levantes. Não se preocupe com as pessoas dizerem: você não está pronto para assumir isso. Você não está pronto para viver isso. Eu me lembro uma vez que me promoveram de cargo e aí disseram para mim, eu ouvi dos próprios colegas que estavam ali, que agora iam ser subordinados a mim. Ela pegou e falou bem assim para mim: isso aqui é grande, isso aqui é difícil, você não vai conseguir. Só que o que ela não sabia é que eu já vinha de um treinamento muito maior do que aquele para mim era fichinha.
Só que ela não sabia da minha história. Tem muita gente que não sabe da tua história. Tem muita gente que não sabe o que foi que você já passou. Não sabe que você está preparado para estar no lugar onde Deus quis te colocar. Não saia do lugar que Deus lhe colocou. Só existe uma pessoa capaz de interferir os planos que Deus tem para ti. Você mesma. Aleluia. Glória a Jesus. A gente vê também na Bíblia, tem vários exemplos. Esther, tantos exemplos que tem. Mas eu me recordei aqui de Daniel. Daniel, Deus deu ordem para Nabucodonosor ir incendiar Jerusalém, incendiar Judá, acabar com tudo. Quem para morte, morte, quem para espada, espada, quem para fome, fome, quem para cativeiro, cativeiro. Tudo porque o povo estava desobediente. E é preciso acontecer tudo isso para agora Daniel ir parar no palácio de Nabucodonosor pela excelência que Deus tinha depositado, tinha confiado a Daniel. Aquilo tudo já era um projeto de Deus. Para quê? Para ele vir a ser o governador daquelas terras e também para poder o nome de Deus ser exaltado, Deus ser adorado nas terras de Babilônia. Porque depois de todos aqueles processos que aquele homem passou, que não foram poucos, chegou o momento que Nabucodonosor passou um edital e disse: ninguém servirá outro Deus além do Deus de Daniel, porque ele livrou a Daniel dos leões. E quem se atrever a adorar outro Deus que não seja o Deus de Daniel, esse tal e sua família e tudo que pertence a ele será extirpado de cima da terra. Sabe o que é que essa palavra nos fala, querido, para nós? Que eu e você devemos suportar o treinamento que Deus está nos dando. Que é para a gente viver aquilo que Deus tem falado para nós que vai acontecer. Muitas vezes, com a nossa mentalidade humana, a gente diz: ai, mas como é que eu vou conseguir isso? De que forma é que eu vou... E aí a gente começa a querer debater e a querer entender como é que Deus vai fazer aquilo que Ele está dizendo. Eu e você não precisamos debater nem entender. Nós só precisamos obedecer, aceitar, como fez José, como fez Davi, como fez Samuel, que também foi um homem obediente e passou os desvaneios dos filhos de Eli, conseguiu ultrapassar tudo isso e viver e continuar no lugar que Deus chamou ele para estar. E ali foi o maior profeta de Israel e o maior juiz em Israel. Não devemos reclamar nem querer entender o que Deus está fazendo. Não é porque você é pequeno que Deus não pode te levantar. Não é porque você é pequeno que Deus não pode te justificar, não pode te exaltar nos lugares. Só devemos nos colocar na posição. Queridos, quem me ouve falar, imagina que eu tenho estudo. Eu não tenho estudo. Eu não tenho estudo. Eu sou uma analfabeta praticamente. Mas o Senhor, pela misericórdia dEle, colocou em mim uma excelência dEle no falar, no me posicionar. E não perfeitamente, até porque eu mesma não me esforço, mas até de conjugar os verbos. Aleluia! Por acaso haveria alguma coisa que seja impossível, que seria impossível para Deus? E então por que Deus não pode fazer aquilo que Ele tem dito que vai fazer na sua vida? Creia tão somente. Creia tão somente. Muitas vezes abrimos a boca e dizemos: eu sou uma pessoa de fé. Pois então, se somos uma pessoa de fé,
Confiemos naquilo que Deus está fazendo. Aceitemos aquilo que Ele está fazendo sem reclamar, sem murmurar, sem querer se justificar a si própria. Deixa Deus te justificar. Deixa Deus te exaltar. Aceite os processos de Deus. Lá na frente você vai entender. João 13, versículo 7 diz: o que eu estou fazendo agora você não entende. Muitas vezes estamos passando por processo que naquele momento a gente não entende, mas depois a gente vai entender que era preciso passar por aquilo para adquirir experiência, como disse Paulo, para adquirir paciência, para adquirir perseverança, como disse Paulo lá aos Romanos. Aceite o que Deus está fazendo na sua vida e você viverá e terá aquilo que Ele tem te prometido. Muito obrigada por você ter continuado com a gente até aqui. Sou grato a Deus pela sua vida. O Senhor Jesus te abençoe. Essa é uma palavra que se fosse para passar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas aqui falando, eu ficaria. Mas eu prefiro que o Espírito Santo, Ele ministre ao teu coração essa palavra. E se essa palavra falou com você, Deus falou contigo através dessa palavra, compartilhe ela com outras pessoas. Compartilhe esse conteúdo para outras pessoas, ou de repente essa palavra não falou contigo, você não entendeu, assista ela novamente, envie para outras pessoas, porque de repente tem alguém com sede, com sede da palavra, esperando uma resposta de Deus, e dentro dessa palavra aqui, Deus pode estar falando para ela. Que o Senhor, Ele abençoe constantemente a tua vida. E eu sei que Ele faz isso, porque a palavra dele diz isso lá em Efésios. Capítulo 1, acho que versículo 3. Que o Espírito Santo, Ele fale melhor ao seu coração. Muito obrigada pela paciência de ter ficado até aqui. O Senhor Jesus te abençoe grandemente. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida, para a sua família. Que as bênçãos de Deus estejam em todas as áreas da sua vida. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. A mão de Deus, ela está sobre você. Então aceite os processos e viva aquilo que Deus tem para você. Tchau.